Videoaula da Escola Bíblica Dominical, lição 4, 27 de abril de 2025, Jesus, o pão da vida. É a lição da nossa querida CPAD, lição de adultos, segundo trimestre de 2025. Lição comentada pelo pastor Elienay Cabral, homem preparado e estudado para nos ajudar nessa jornada. Lembrando que a CPAD é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do povo de Deus. Em todo o território nacional, você encontra uma livraria CPAD. Aqui em São Paulo, onde estamos, ela se localiza agora na rua João Tobias, 360, próximo ao Belém Metrô, o metrô Belém, tá? Bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. Então, ali na CPAD, você vai encontrar materiais para sua edificação espiritual. Também a livraria da associação está no térreo do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. Ali você procura o Alex ou o pastor Silas, também você vai comprar todo o material evangélico para o seu crescimento espiritual. E a Provix, que é a livraria online, né, do nosso amigo, você ali compra online, recebe no aconchego da sua casa e auxilia diretamente o nosso canal. E tem aqui embaixo um número de telefone celular com DDD 11 989 15 6905. Você também pode ser um cooperador nosso, um membro aqui do nosso canal e enviar a sua oferta para que a gente possa melhorar os equipamentos cada vez mais. Já quero agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade, por tudo que Ele tem feito. Agradecer também ao irmão Jefferson Queiroz, que tem nos auxiliado aqui no nosso canal, irmão Reginaldo Aparecida Amaral, Deus abençoe sua família, tem nos cedido esse espaço para colocarmos um estúdio provisório. Deus abençoe o irmão Josué, marido da Marilena, que tem também nos ajudado com o cenário. Também irmão Vinícius, que tem nos orientado acerca de luz e iluminação. Deus abençoe também minha esposa Raquel, meus filhos Bianca e Gabriel. Agradeço a eles o apoio e a todos os meus amigos e irmãos e a todos que estão orando por nós, também a nossa liderança espiritual do setor 50, Parelheiros. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não se esqueça, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com seus amigos e contatos, listas de transmissão, incentive as pessoas a se inscreverem também no nosso canal e assim nós vamos juntos fazendo a obra de Deus. Se você é um empresário e quer patrocinar o nosso canal, vai ser muito bom, vai ser uma honra ter você conosco e anunciar aqui o seu produto. Vamos lá, lição 4, 27 de abril de 2025, Jesus, o pão da vida. João 6,48 é o texto áureo, eu sou o pão da vida. A verdade prática, Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. O texto bíblico está em João capítulo 6, do versículo 1 ao 14. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos.
Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Quais são os objetivos desta lição? Primeiro, instruir a classe a respeito do milagre da multiplicação. Segundo objetivo, refletir a respeito aos desafios da fé. E terceiro objetivo, correlacionar a necessidade do ser humano com Jesus como o pão do céu. Então, a palavra-chave aqui é vida. É vida. O Senhor multiplicou pães e peixes, obviamente, para saciar a fome de uma grande multidão. Esse é o sentido original do que Jesus fez ali. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais. Elas só estavam pensando na comida, preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. Elas estavam com fome. A lição, então, visa demonstrar que somos dependentes de Deus. Essa dependência não se limita às necessidades materiais, mas, acima de tudo, refere-se à nossa necessidade espiritual, que só o pão da vida, entre aspas, que é Jesus, pode satisfazer plenamente. Então veja como é importante essa aula de hoje. Primeiro, Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. A multiplicação de pães e peixes. O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos, está no versículo 9. A narrativa do milagre dos pães e peixes está presente nos 4 evangelhos. Está lá em Mateus 14, do 13 ao 21, Marcos, do capítulo 6, do 32 ao 44, e em Lucas 9, do versículo 10 ao 17. Veja como é importante esse milagre que Jesus fez. No capítulo 6, versículo 1, João começa com a expressão depois disso. Quer dizer, o que aconteceu antes? Essa frase refere-se aos acontecimentos que se seguiram às palavras de Jesus dirigidas aos judeus em Jerusalém, durante a provável festa da Páscoa, mencionada no capítulo 5. Então, logo depois dessas palavras que Jesus falou aos judeus, aí vem esse milagre. E qual era o milagre? Como o único milagre mencionado nos 4 evangelhos, o evangelista procura mostrar a multiplicação dos pães e peixes, neste capítulo, como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. Jesus, ele tinha autoridade e poder. Por esta razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão composta por homens, mulheres, jovens e crianças que o seguiam. Então foi um milagre fantástico, né? Como todo milagre, mas assim chamou muita atenção. Na sua narrativa, então, João revela o poder criativo, ou o poder criador e divino,
só Deus podia fazer, que é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia. Então, assim, o milagre da multiplicação de pães e peixes distingue-se dos milagres de cura e de outros tipos de milagres. Então, isso aqui foi realmente demais, né? E qual era o interesse da multidão? O que a multidão queria? Jesus percebeu que a multidão o seguia devido aos milagres e curas que ele realizava, mas não para escutar a sua mensagem. Olha só que triste, né? Eles queriam milagres e curas, mas ouvir a mensagem, né? Em Jerusalém, os líderes religiosos judeus não apenas rejeitavam-no como o Messias, como também procuravam a sua morte. Então, os religiosos de Jerusalém não só recusaram Jesus, mas tramavam matá-lo. Ao deixar Jerusalém, o Senhor desejou afastar-se para estar a sós com os discípulos, mas a presença da multidão frustrou este desejo de Jesus. Ele notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a sua palavra como filho de Deus. No dia seguinte, encontrou novamente a multidão que queria mais pão e confrontou a multidão ao mostrar que ela buscava apenas o alimento material, ignorando o verdadeiro pão do céu para suas almas, que era ele, que estava ali em carne e osso para satisfazê-las, para satisfazer a alma delas com os ensinamentos. A situação não é muito diferente hoje em dia, quando muitos se vão atrás de milagres, mas poucos demonstram interesse pela palavra de Deus. De fato, nosso Senhor compreende as necessidades humanas, mas ele sabe que não são os grandes milagres que resolverão os problemas das pessoas, pois é preciso algo mais profundo para alimentar as almas. E só Jesus tem a palavra de vida eterna. Isso Pedro reconheceu isso aí muito bem, não tem para onde escapar. É só Jesus que pode alimentar a nossa alma. Número 2, Jesus desafia a fé dos discípulos. Jesus subiu ao monte. Que monte seria este que Jesus subiu? Não existe uma designação específica para a localidade deste monte. Não está especificado ali. Tal como em toda a região montanhosa, havia algumas elevações de terreno que, embora não fossem particularmente altas, podiam servir como um local adequado para Jesus se dirigir aos seus discípulos e também à multidão. Aí ele subiu ao monte, sentou-se ali com os seus discípulos e a partir dali então nosso Senhor avistou uma multidão que se dirigia ao seu encontro, a multidão que estava vindo ao seu encontro. Por isso, ele decidiu testar um dos seus discípulos, que era Filipe, perguntando a ele: onde compraremos pão para que estes comam? João 6, 5 e 6. Todo o relacionamento de Jesus com os seus discípulos estava sempre fundamentado em um ensinamento. Então Jesus estava sempre ensinando os discípulos o que fazer, como fazer, sempre questionando. O desafio então para os discípulos: o Senhor utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos uma lição valiosa. Qual era? Nesse momento, os discípulos compreenderiam que muitos dos desafios da missão evangélica não podem ser superados com o esforço humano. O esforço humano não dá conta das necessidades, dos desafios da obra missionária. O discípulo Filipe
foi colocado à prova por Jesus para enfrentar a dificuldade de alimentar aquela multidão faminta. Aqui, então, o Senhor Jesus estava demonstrando a limitação humana em resolver problemas complexos. Jesus estava mostrando aqui a dificuldade. Nem tudo o ser humano vai conseguir resolver. Então, naquele local onde eles estavam, no deserto, não havia comida suficiente, nem possibilidade de compra para satisfazer as necessidades daquela multidão. O Senhor desafiava, assim, a fé dos discípulos, sempre com o intuito de promover o seu crescimento espiritual. Então, os desafios na vida do cristão não é para humilhá-lo, não é para fazê-lo desanimar. Não, é para ele aprender a depender de Jesus. Lembra lá no capítulo 15 de João, versículos 6 e 7, ele fala: sem mim nada podeis fazer. Então, os desafios, os problemas, as dificuldades, é para que a gente aprenda a depender mais de Jesus. E aí ele dá uma lição de provisão. Os discípulos descobriram um menino, coitadinho, que trazia ali um lanche da tarde. Esse menino era prevenido. Ele levou, falou: não sei quanto tempo vai demorar, vou sentir fome, vou levar um lanchinho. Mãe, prepara um lanche para mim. Contendo no seu alforje 5 pães pequenos de cevada e 2 peixinhos. Jesus então pegou esses pães e peixes, deu graças ao Pai, Jesus orou, e por meio das suas mãos realizou um milagre de multiplicação. A quantidade foi tão grande que precisaram buscar alguns cestos para distribuir os pães e os peixes à multidão e guardar o que restou, o que sobrou. Assim todos comeram até se saciar. Eles comeram o quanto eles quiseram, diz o texto, né? Então a lição que tiramos desse episódio é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Deus, ele faz sempre muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Paulo escreveu aos Efésios e falando sobre isso no capítulo 3. Deus, ele faz muito mais além. Ele manifesta o seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele. O nosso Deus é sustentador. O nosso Deus, ele é provedor. Portanto, vale a pena confiar e esperar em Deus, depender de Deus. Número 3, Jesus, o pão que desceu do céu. Qual é o real interesse da multidão? O que ela queria? No dia seguinte ao milagre da multiplicação, depois que Jesus fez esse milagre, da multiplicação dos peixes e dos pães, a multidão que havia participado buscava Jesus na região de Cafarnaum, conforme indicado em João 6:22 e 6:24. Ao encontrá-la, Jesus transmitiu uma mensagem clara e disse-lhes: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. João 6:26. Então, o Senhor compreendia que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social, era puramente de interesse. Desejavam um líder que satisfizesse as suas necessidades materiais. Eles queriam alguém que cuidasse ali da comida, satisfazesse as necessidades materiais. No entanto, para além do físico, o nosso Senhor queria oferecer-lhes o pão que desceu do céu. Ele estava falando dele mesmo, tá? Ele queria que eles valorizassem o Cristo que estava diante deles.
O povo, então, não percebia que a multiplicação dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão da vida que Jesus tinha para dar. Nosso Senhor Jesus é o pão que realmente apazigua a fome do ser humano. É o próprio Jesus que é o pão que satisfaz a fome humana, a fome de Deus, a fome da presença do Todo-Poderoso. Então, o interesse da multidão era um, Jesus alimentou, mas eles não entenderam o significado. O pão do céu. Não é preciso debater a respeito da identidade do pão do céu, pois trata-se do próprio Jesus. Jesus é o pão do céu. Nosso Senhor confirma a sua identidade divina quando diz: eu sou, com letra maiúscula. Há pelo menos 7 declarações, somente no Evangelho de João, que autenticam essa identidade divina. Então ele fez sinais para mostrar que ele era o Messias, que ele era o Cristo que tinha que vir. Então, quais são os sinais que ele deu? Ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Então, são 7 declarações que está aí presente no Evangelho de João para autenticar a sua identidade divina, que ele era do céu. Ele diz: eu sou a videira. Uma comparação no versículo 32 entre o maná, da peregrinação do povo de Israel, lá no deserto, sob a liderança de Moisés, com o verdadeiro pão que desce do céu, né? Ou seja, o próprio Cristo, o Senhor, que afirma que quem se alimentar desse pão viverá para sempre. João 6, versos 50 e 51. Então, quem é sustentado, quem é alimentado por Jesus Cristo, esse vai viver eternamente. Tá? Número 3, o que é comer o pão? Veja que aqui está inundado de metáforas. Eu estou meio que passando por cima rápido, porque depois ele vai aprofundando, e para não ficar muito repetitivo nas lições posteriores, então a gente vai passando um pouco por cima. Tá? O que é comer o pão? Comer o pão entre aspas. Observamos uma mudança nas palavras de Jesus, ao passar de o pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der é a minha carne. João 6,51. Então veja, ele é o pão vivo que desceu do céu, e agora ele vai dar o pão, vai falar que o pão é a própria carne dele, lá em João 6,51. Então, mais tarde, o apóstolo Paulo fez uma associação simbólica, né, entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então veja que a ceia, ela traz esse simbolismo, né? O pão simbolizando o corpo de Cristo e o sangue, o vinho simbolizando o sangue que ele derramou na cruz. Tá? 1 aos Coríntios 11, 24 e 25. Então, de forma evidente, ao mencionar a partilha da sua carne, né, o nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho, proporcionando-lhes salvação e vida eterna. Então, veja os significados, né, do corpo, da carne, tá? Mostrando aí Jesus como o pão da vida, o pão que alimenta, que sustenta e que traz a vida eterna. Então, dessa maneira, terminamos aí
a lição número 4, 27 de abril de 2025, Jesus, o pão da vida. Espero que você esteja gostando. Escreve aqui embaixo alguma coisa, o que você achou, como é que você entendeu, como é que você pensava e como é que você pensa agora nessa questão das metáforas, dos significados. Vamos, escreve alguma coisa aí, você parou para assistir a aula, então coloca alguma coisa aí embaixo, tá bom? Deixa aqui embaixo o seu gostei, um abraço apertado, a paz do Senhor e até a próxima aula, se Deus quiser.